Olá, amigos do Cariri, mais uma vez nos encontrando aqui na TV Verde Vale e o nosso programa Cariri em Debate. Hoje, especial, aniversário de Juazeiro, a história do Padre Cícero, emancipação política. E a partir de agora, você que está em casa, acompanha um pouco da história sobre o Padre Cícero. Exercendo a maior influência que um homem já manteve no seio das populações nordestinas, o espírito progressista e culto do Padre Cícero, dela se prevaleceu tão somente para a prática do bem. Incentivador de todos os melhoramentos, o patriarca transformou Juazeiro, uma pequena aldeia, numa cidade moderna, habitada por cerca de 50 mil habitantes, com 8 mil casas aproximadamente. Centro de uma extensa e laboriosa região agrícola, foco de um intenso e próspero comércio, empregou seus haveres na criação e manutenção de estabelecimentos, onde o asilo e a instrução são dadas aos desválidos. Espalhou esmolas a mãos cheias, dirigiu, consolou, aconselhou, enfim apaziguou as desavenças. Vemos aqui um ligeiro aspecto da residência do Padre Cícero, onde esteve hospedado o governador do estado e também o comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros, de Fortaleza. Numa das janelas, vê-se o famoso levita ao lado do ilustre hóspede, desembargador Moreira da Rocha. A cidade toda festiva promoveu com digna recepção aos egrégios visitantes. E dentre as muitas solenidades programadas, constou a deste desfile de automóveis. O número avultado desses veículos, então modernos, o grande número de pessoas bem vestidas, tudo isso na eloquência incisiva e cristalina destas cenas reais, põe por terra as lendas em torno da progressista cidade do sertão cearense, nessa época já bem longínqua de seu laborioso e ordeiro povo e da obra espiritual, social e administrativa de seu prefeito, o Padre Cícero Romão Batista. Nesta solenidade, que deve estar bem viva na memória dos que tiveram a ventura de assisti-la, o povo da região ratificou seu agradecimento e sua veneração ao Padre Cícero Romão Batista, inaugurando a estátua que em sua homenagem mandara erigir. Em 1925, o padre inaugura sua própria estátua na praça central da cidade. Em 25, como em 70, busca-se imortalizar junto às novas gerações a figura humilde do missionário de batina surrada e cajado à mão, como se imortalizassem os anseios e ilusões de sua multidão de adeptos. Esse é o nosso tema de hoje, a história do Padre Cícero nessa semana especial, Semana do Município. E para conversar com a gente, Dr. Santana, e para conversar com ele, o professor José Carlos. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente conversar sobre o Padre Cícero. Cuidar da saúde é fundamental para uma boa qualidade de vida. Os raios solares estão cada vez mais agressivos. Pessoas com pele e olhos claros e as que possuem antecedentes familiares com histórico de doença de pele são as que têm maior risco. Cuide bem de você. Cuide bem da sua saúde. Previna-se. Dr. Santana, médico dermatologista e clínico geral. Tratamento das doenças internas e doenças da pele. Prevenção e diagnóstico do câncer de pele. Consultas com hora marcada ou em regime de espera. 3512-9386. Doutor Santana. Consultório à Rua Padre Cícero 211 Centro, em Juazeiro do Norte. Qualidade, beleza e sofisticação são pontos essenciais para vestir-se bem. Na Cristal Modas você encontra as melhores marcas em lançamentos da moda mineira. Bijuterias, semijoias em pedras naturais, uma infinidade de acessórios, bolsas e sandálias de acordo com o seu estilo. A Cristal Modas dispõe de seu ateliê próprio para ajuste de roupas. São peças despojadas para festas e para o seu dia a dia com exclusividade só para você. Descontos à vista e pagamentos com cartão. Cristal Modas, brilhando com você. Rua Santa Luzia 255 Centro, fone 3511-1725, Juazeiro do Norte.
de volta com o nosso Cariri em Debate, nessa semana especial, Semana do Município. E você que está em casa pode interagir com a gente através do nosso site www.caririemdebate.com.br, o nosso e-mail caririemdebate@gmail.com. Siga-nos no Twitter, @caririemdebate, no nosso blog caririemdebate.blogspot.com e na página do Facebook também, Cariri em Debate. E a partir de agora, Dr. Santana e o professor José Carlos falando sobre o Padre Cícero. Olá, amigos e amigas do Cariri. Nós estamos aqui com mais um convidado e é uma pessoa especial. O professor José Carlos dos Santos foi secretário de Turismo e Romaria. É uma pessoa que tem uma profunda ligação com a Igreja Católica, muito amigo do Dom Fernando Panico e faz parte da Pastoral das Romarias. Ele vai conversar com a gente sobre os 79 anos da morte do Padre Cícero, a importância do Padre Cícero para Juazeiro e uma pergunta que todos querem fazer. José Carlos, quando é que sai a reabilitação do Padre Cícero? O que significa isso para os romeiros que vêm a Juazeiro? Boa tarde, doutor Santana, boa tarde a todos os amigos que estão ouvindo, estão neste momento ligados neste programa Cariri em Debate. Um prazer dialogar com você nesse momento sobre uma das figuras mais importantes da história e da vida do Juazeiro, o Padre Cícero. E exatamente há 7 anos que tramita em Roma um processo de reabilitação do Padre Cícero. É um momento de reconhecimento e reconciliação da Igreja com o Padre Cícero. E as informações que nós temos recebido agora é até o instante de muito silêncio em relação a isso. A informação que continua, os estudos, toda a documentação histórica que foi entregue em Roma, está sendo em processo de estudo, de análise, com muita lentidão, né? Mas eu acho que há um sinal de muita esperança para o povo de Juazeiro e para os romeiros, que é exatamente o Papa Francisco, com a sua sensibilidade e pelo fato de ele ser latino-americano, a grande possibilidade dele reabilitar o Padre Cícero. É exatamente, na minha visão, a reabilitação ela significa o reconhecimento da Igreja, da santidade, da vida, da obra multidimensional do Padre Cícero. Professor José Carlos, na sua opinião, o Padre Cícero ele foi mais perseguido como político ou como religioso? Na minha visão, indiscutivelmente, o Padre Cícero sofreu injúria, calúnia e perseguição muito mais forte da sua própria igreja. Por quê? Primeiro, porque toda a formação do Padre Cícero foi uma formação muito vinculada à igreja, à doutrina da igreja, e, ao mesmo tempo, ele manteve sempre uma posição de conservação e de preservação da piedade popular que ele aprendeu na família e que ele cultivou dentro de toda a sua vida. E, segundo, toda a formação dele foi para ser padre e não para ser político. Ele entrou na política com o objetivo de defender o Juazeiro. Esse foi o grande objetivo e a finalidade da sua atuação política. Ele entrou para harmonizar e criar uma paz na cidade que estava nascendo. E a sua intenção também de entrar na política foi no sentido de fazer com que ele pudesse conseguir, pelo mecanismo da política, já que a igreja estava aliada ao poder político, a sua reabilitação, ele voltasse a exercer o seu ministério sacerdotal. E a igreja, a hierarquia da igreja, ela adotou uma postura de forte perseguição ao Padre Cícero, de calúnia, de cartas difamatórias, de incompreensão sobre o comportamento dele, de denegrir a imagem dele. Mas eu acho que tem uma coisa positiva nesse aspecto, porque na medida que a igreja perseguiu o Padre Cícero, criou em torno dele esse grande movimento popular, religioso, que tem em Juazeiro até hoje. As pessoas identificaram no Padre Cícero o seu sofrimento, uma identidade muito profunda. O sofrimento que as pessoas sentiam na sua vida cotidiana, elas encontraram no Padre Cícero o refúgio, a proteção e o significado dele ser o padrinho dos nordestinos. É verdade que, na medida que existem pessoas que trabalham pela reabilitação do Padre Cícero, existem outros setores e grupos que trabalham contra essa reabilitação. E se existem esses grupos, quem são essas pessoas? A
reabilitação do Padre Cícero, ela tem provocado, de uma parte, uma esperança muito acalentadora no coração do juazeirense e da nação rumeira, que tem uma esperança de que o Padre Cícero seja reabilitado pela Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo, existem muitas forças contrárias, que tem a participação decisiva de pessoas de dentro da própria igreja, pessoas de dentro do próprio clero, aqui da localização mesmo, da Diocese do Crato. Existem pessoas de poder econômico também que se opõem a essa reabilitação, e existe também grupos que têm alimentados Roma de informações muito contrárias ao Padre Cícero. E isso tem, na verdade, prejudicado e interrompido muito que o processo do Padre Cícero seja acelerado. Como é que você tem acompanhado as romarias nos últimos 4 anos? Você viu isso bem de perto. Você analisa que as romarias em Juazeiro, elas continuam crescendo, o rumeiro está mudando, o perfil do rumeiro que vem a Juazeiro. Como é que você analisa essa situação, esse fenômeno das romarias? Há um processo de crescimento das romarias em Juazeiro. E eu acredito que aí onde é que está o fenômeno Padre Cícero. Após quase 80 anos da morte dele, os romeiros continuaram vindo a Juazeiro, seguindo inclusive um conceito que ele deixou: depois da minha morte, continue vindo a Juazeiro, visitar a Mãe das Dores. E eu tenho entendido que este fenômeno das romarias em Juazeiro do Norte traz 3 aspectos interessantes que o diferencia de todo o movimento de romaria e de peregrinação no mundo. Primeiro, porque as pessoas elas são atraídas pelo Padre Cícero, que é um padre que ainda não está canonizado, reabilitado, nem reconhecido pela igreja. É um santo popular no coração e na vida dos romeiros. Segunda razão, os romeiros, quando vêm a Juazeiro, eles fazem o seu roteiro da fé. Não existe um único ponto de visitação, como, por exemplo, em Aparecida, existe o santuário, que reúne todo mundo, Fátima, existe ali aquele ponto que reúne e congrega todas as pessoas. Aqui em Juazeiro, não. O romeiro, ele visita toda a cidade porque ele considera Juazeiro um grande santuário aberto, que ele visita a Igreja Nossa Senhora das Dores, a Casa do Padre Cícero, onde o Padre Cícero está sepultado, o Horto, o Santo Sepulcro, os franciscanos, os salesianos. Ele constitui esse roteiro da fé. E isso não acontece em todo lugar, não, de visitação e de romaria. E o terceiro aspecto, que eu acho que esse é fantástico, não menos importante, mas de uma identidade muito forte, é que as pessoas, quando vêm a Juazeiro, querem vir e querem morar, fazer sua vida, trabalhar, construir seus sonhos. Juazeiro é grande o espaço de redenção da vida até econômica das pessoas. E também a busca, as pessoas sonham e desejam uma vida melhor para si e para a sua família. Bom, a gente vai dar uma pequena pausa e voltaremos em seguida para falar um pouco sobre o acolhimento dos romeiros e a infraestrutura de Juazeiro durante as romarias.